bom goleiro, né? Só que diante do... Deve sair, tá? Só que diante do Ia titular... trocar pelo Gabriel Grando, né? O Palmeiras não deu certo, Deve né? sair. O Grêmio. Diante do titular, não tem chance nem. Agora, é melhor você disputar como titular num Grêmio, por exemplo, ou continuar ganhando título por rebarba, como ele tá. Porque se você abrir o perfil do Lomba, tem um monte de título que ele ganhou sem entrar em campo. E quando ele entra em campo, ele vai bem. Vai bem. Não é um goleiro assim, aquele... É claro que o Everton é mais goleiro que ele, é óbvio, mas não existe um abismo, por exemplo, existe no Flamengo, do Rossi para o Matheus Cunha. Não tem, nossa, uma diferença gigantesca. O Palmeiras não é tão assim, não. O Everton é o melhor goleiro do time, evidentemente, mas o Lomba está ali, né? Um goleiro que não deixa o time na mão. Vamos ao raio-x de Cruzeiro e Palmeiras. A gente coloca na tela e essa reguinha que aparece no meio aí se refere a todos os campeonatos, todos os torneios que os clubes estão jogando, os últimos jogos, né? Obviamente. Então o Cruzeiro, é terceiro colocado do campeonato, vem subindo assustadoramente, tem 20 pontos. Em 10 jogos, o time do Cruzeiro tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 15, sofreu 7 gols. Nos últimos jogos, olha que legal, são 3 vitórias e 2 empates. Estão fora da partida Matheus Henrique, João Marcelo, Vilauba e Wanderson. Wanderson tem um ponto de interrogação. O Vilauba e o Wanderson são titulares desse time. São jogadores fundamentais, aliás, para o Léo Jardim. Então, é um problema grave. Problema grave. Palmeiras líder, 22 pontos. Em 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 11, sofreu apenas 6 gols. 4 vitórias e 1 derrota na reguinha ali que mede, né, os últimos jogos. Felipe Anderson fora, Bruno Rodrigues fora, Gustavo Gomes suspenso e Murilo também suspenso. 2 jogadores suspensos. O Abel, será que está suspenso? Nem sei mais, porque... Não, ele já cumpriu contra o Flamengo. Jogo sim, jogo não. Mas, enfim, eu acho que vai ser realmente um grande clássico, né, Ivan? Um jogaço. Já tivemos uma prévia com Palmeiras e Flamengo, agora Palmeiras e Cruzeiro. O time do Leonardo Jardim é um time que gosta de se impor. E tenho certeza que vai tentar fazer isso dentro de casa. Não podemos excluir da análise o excelente aproveitamento do Palmeiras fora de casa. E acho que é uma forma que ele se sente mais confortável para jogar, por incrível que pareça. Como o Flamengo também se sentiu muito confortável em atuar dessa forma contra o Palmeiras aqui em São Paulo. E se a gente reparar no que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal, vale lembrar que os 2 zagueiros titulares do Palmeiras não estarão à disposição, Isso. Gomes e Murilo. Os zagueiros que devem jogar pelo Palmeiras são defensores que conseguem a ligação direta com qualidade. O Fux é um deles. Principalmente o Fux. Então, o Palmeiras deve usar muito, ou basicamente a mesma estratégia, mesmo jogando em casa contra o Sporting Cristal, que o Sporting Cristal realmente fez de tudo para que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, ali foi estudado pelo treinador. Eu acho que o Palmeiras deve usar muito a mesma estratégia para tentar surpreender o Cruzeiro, ou seja, recuperar e ligar. Ô Berna, no segundo turno nós voltaremos a ter os confrontos entre esses que, vamos chamar de cabeça de chave, já que a gente tem agora o torneio de Roland Garros e o João Fonseca está arrebentando. Então, esses 3 primeiros aí. Nós já tivemos até aqui a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, nós já teremos agora Cruzeiro e Palmeiras e já tivemos o Cruzeiro que venceu o Flamengo. É a último minuto. A única derrota do Flamengo é para o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Flamengo naquela partida, né? Eu imagino um Cruzeiro até muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo, marcando muito forte a saída de bola do adversário, com muita força. Aí você tem uma questão, o Cruzeiro vai jogar em casa, então ele vai jogar dessa forma, ele vai abafar o Palmeiras. E como disse o Ivan, o Palmeiras se sente mais confortável jogando dessa forma. Quando o adversário sobe as linhas e o Palmeiras tem espaço para fazer isso que o Ivan falou. Né? Não é chutão, ligação mesmo, para o Estevão. E o Estevão vai jogar essa partida. Ainda teremos Estevão. Então é o seguinte, no jogo contra o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo baixou as linhas, deu a bola ao Palmeiras e falou, se vira aí. E o Palmeiras não conseguiu jogar. Porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. De ser aquele time que vai exercer o protagonismo. Ele vai ter mais a bola e vai ter qualidade com a bola.
mas ele não vai finalizar tanto, ele não vai ser tão agressivo. Contra o Cruzeiro, eu imagino, diante do que a gente viu aí nos últimos jogos do Cruzeiro, principalmente na partida contra o Flamengo, um time com uma marcação sufocante na saída de bola do adversário, com o Caio Jorge sendo um ótimo finalizador, está jogando muita bola o Caio Jorge. A gente fala muito do Yuri Alberto, que está machucado, né? Está jogando muito no Corinthians, mas o Caio Jorge está arrebentando no Cruzeiro. E, de repente, o Gabriel, com a ausência do Wanderson, jogando como segundo homem. O Gabriel está jogando um pouquinho recuado. Virou garçom, virou garçom. Fez isso nos 2 gols do Cruzeiro. Assistências do Gabriel. 2, né? Quem está jogando muito, impressionante como um da voltas, Lucas Silva. Jogador que foi fundamental naquele bicampeonato do Cruzeiro 13-14, foi para o Real Madrid, não deu certo, foi para a França, não deu certo, Grêmio. foi para o Grêmio, não deu certo, veio para o Cruzeiro, está arrebentando. Então, assim, é o que eu falo sobre grande técnico. Aquele cara, o grande técnico, para mim, tem 2 virtudes. E vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. É o cara que melhora os jogadores que tem, tá? Então, por exemplo, você pega lá um Lucas Silva, que estava esquecido, e fala, não, esse cara tem qualidade. E é aquele cara que se adapta às circunstâncias, que não tem um modelo único de jogar. Né? Então, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras, na casa dos caras, como é que eu vou fazer? Eu vou partir para cima? Não. Dá a bola para os caras. Felipe Luiz foi bem naquele jogo, embora tenha ido pessimamente contra o Tátira pela Libertadores. Então, eu imagino essa proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ficar parado lá atrás. Ô, Ivan, é coincidência a saída do Dudu, que mexeu de tal forma que o Cruzeiro melhorou com a saída dele, como se houvesse realmente um... Eu ia falar laranja podre, mas é chato falar isso. Eu acho que não tem a ver com o ambiente. Porque os problemas começam à medida em que o Dudu vai percebendo que ele não vai ter tanto espaço. Tanto é que surge a informação que ele pede a cabeça do Léo Jardim. Então, mas não contaminou o ambiente interno? Eu discordo de você, Ivan. Eu acho que teve um problema ali, sim. Eu acho que começa com o Leonardo Jardim colocando de forma clara o que o Cruzeiro precisa fazer. Nós vamos causar rupturas aqui. O senhor está de acordo ou não? Estou de acordo, pode fazer. E o Pedrinho ficou do lado do técnico. Pedrinho ficou do lado do técnico. Sabe qual jogo que para mim é o marco dessa história? Cruzeiro e São Paulo no Morumbi. Quando o Gabigol não entra. Exato, os 2 ficam no banco, inclusive. Os 2 no banco, acho que o Dudu entrou naquele... Entra no finalzinho. No finalzinho daquele jogo. E o Cruzeiro empata com o São Paulo no Morumbi. Exato. Depois de tomar 1-0. Aquele jogo, para mim, é um marco da virada do Cruzeiro. O senhor gastou bastante. E o senhor não consegue sair do lugar com o que o senhor gastou. O senhor quer me ouvir? Eu vou fazer isso, eu vou causar rupturas. O senhor está de acordo? O senhor está comigo ou não está comigo? Estou de acordo. Pode fazer. Ele foi lá e botou Gabriel e Dudu no banco de reservas. O Dudu se rebelou e deu no que deu. O Gabriel, por incrível que pareça, está tendo a paciência necessária. O que o Gabriel está fazendo na equipe do Cruzeiro não é uma novidade na carreira dele. Quando o Dorival bota ele e o Pedro juntos, ele era o cara que mais saía da área para poder fazer associações ali. E o Pedro foi rei da América naquele ano, 2022. Né? Então, eu acho que começa quando o Leonardo Jardim chega. E aí sim as coisas são colocadas de uma maneira clara. Sem maiores comparações, hein? Não me entendam mal, mas é mais ou menos o que acontece com o Neymar. Então, assim, se o técnico banca o jogador e não, ou se o presidente ou o CEO banca o jogador e não o técnico, como vem acontecendo sempre quando o Neymar joga ou está no time, né? Essa é uma situação. A outra é o que aconteceu com o Pedrinho BH, que bancou o técnico. E falou, olha, quem não estiver satisfeito, vaza. E isso aconteceu com o Dudu. O Dudu vazou para permanência do técnico e para manutenção do bom ambiente.